Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, eu tava conversando agora há pouco, meu irmão passou aqui em casa, né, com a minha cunhada, e a gente ficou conversando, lembrando de algumas coisas e tal. E a minha cunhada lembrou que quando meu sobrinho. Eu vou fazer dois vídeos, na verdade. Eu vou falar uma vez que um médico fez um diagnóstico no meu sobrinho, Samuel, e quando eu estudava no Colégio Terra Mar, aqui na Sabará, que hoje é da Decisão, né? Não sei se a Decisão comprou, enfim. E minha mãe me levou no oftalmo. Ela levou um na Sabará, fizeram um exame, e a minha mãe lembra muito bem. Me diagnosticaram, colocaram lá, deram um papelzinho lá, enfim, que minha mãe esses dias achou. Ela puxou o assunto porque ela achou. Ela esses dias estava arrumando, a gente estava desmontando uma cama. Aí minha mãe coloca muita caixa debaixo da cama. Tem gente que fala que não pode ficar colocando muita coisa debaixo de cama, né? Mas enfim. E ela achou um exame dos oftalmos, que na época eu fui fazer exame. Que eu tava com. Eu não sei o que era. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que a escola que tinha falado, porque eu sentei no fundo, aí eu acho que, não sei se era cansaço, que eu tava dormindo muito pouco, dormia de madrugada para acordar às 6 horas da manhã, tipo, eu dormia 2, 3 para acordar às 6 da manhã. E na escola eu não rendia, porque eu não dormia, eu ficava jogando Counter-Strike, eu ficava jogando Tibia, jogando Mu, e eu não rendia na escola. E aí eu sentava no fundo, eu ficava forçando a vista, eu acho que era cansaço. E aí minha mãe falou, puta, vai ter que ir no oftalmo. Beleza, eu fui na Sabará, minha mãe não achou o exame da Sabará, só que o meu irmão sempre muito desconfiado, antes mesmo dele ter filho, ele falou assim pra minha mãe. A minha mãe falou, vai usar óculos. E graças a Deus, eu nunca usei óculos, eu nunca deixei minha mãe fazer óculos pra mim. Não, vai fazer óculos sim, óculos vai fazer tal, tal, tal. Na época, né? Hoje não, hoje é moda, né? Hoje usar óculos as crianças não importa tanto assim. Mudou muito a geração. Mas antes usar óculos eu tinha medo de ser zoado. Então eu falei, não quero usar óculos de jeito nenhum, sai fora, se eu chegar na escola com óculos, mano, nossa, vai pesar, os moleques vai pesar tanto na minha, tanto, na época acho que só tinha o Bruno, que era o Bruno Eusébio, que morava ali perto do Shopping Interlagos, Bruno Eusébio que usava óculos, acho que o Felipe também, e só, na sala era só. Então, eu falei, Deus me livre, não quero usar óculos nem a pau, tal. E graças a Deus eu fui reclamei, minha mãe querendo colocar óculos, vai usar, enfim. E aí o meu irmão falou assim, mãe, não confia nesses médicos, nesses oftalmos, leva o Renan em médico de convênio. Aí minha mãe marcou, olha só, o meu irmão falando, mãe, não confia em um médico só, passa em vários. Aí a minha irmã, que sempre cuidou meu irmão sempre pagou o convênio para mim, só que a minha irmã que marcou. A minha irmã marcou 4 oftalmos do convênio. Eu lembro que era um na João Dias, o outro era lá no Itaim, lá depois da Avenida São Gabriel, o outro era do lado do Shopping Ibirapuera, e o outro eu não lembro onde era. O outro eu não lembro. Eu lembro que era esses 3 eu lembro. A gente ter ido de ônibus e tal. E todos falaram que eu precisava usar óculos. Todos. O exame que minha mãe achou, que eu vou até mostrar no outro vídeo, estava falando, lá no exame mostrou 1 grau e pouco no olho esquerdo. Era 1 grau e pouco. Acho que era miopia. 1 grau e 70, 1 grau e pouco. Era mais de 1 grau e meio de miopia no olho esquerdo. Beleza. Eu sempre chorei, reclamei que eu não queria usar óculos, não queria, beleza. Aí, em 2020, foi em fevereiro de 2020, eu lembro que começou a surgir mosca volante no meu olho, eu tenho até hoje. A mosca volante no meu olho, ela melhora muito quando eu fico muito exposto no sol e quando eu corto café, corto açúcar, corto carboidrato. Aquelas moscas volantes pretas, sabe? Eu ainda tenho. Se eu for assim, elas aparecem. Não incomoda tanto, por isso que eu gosto de lugar escuro. Porque quanto mais claro, mais eu vejo. Se eu olhar para o céu assim, nossa, lugar claro eu vejo um monte. Mas diminui muito quando eu corto alguns alimentos.
quando eu corto o embutido, enfim, eu não sei, pode ser placebo também, mas quando eu corto certas coisas, melhora bastante. Enfim. E aí, nessa época, eu fui com meu sobrinho Gabriel num oftalmo, acho que é na Rua Augusta, ou atrás da Rua Augusta. Falei, Gabriel, vamos comigo, porque eu acho que vão dilatar a minha pupila, né? E eu não vou conseguir voltar dirigindo. Aí ele, beleza, vamos. E só que deu de boa, eu voltei dirigindo normal, assim, só as placas que eram meio embaçadas, só que o GPS, eu fui no GPS e o GPS falava, entra aqui, então dava pra dirigir de boa. Eu achei que ia me atrapalhar muito, mas não atrapalhou tanto assim. E aí fui nesse médico, lá perto da Rua Augusta. Aí o médico dilatou, passou colírio, falou que o olho estava muito seco. Não, Renan, você está com essas coisas no olho, com essas moscas volantes, por causa de olho seco. É olho seco, que não sei o que, tal. Enfim. E aí eu falei, doutor, tem como fazer algum exame, alguma coisa para saber quanto que eu tenho de grau em cada olho? Enfim, ele foi lá, fez lá, pediu para eu olhar as letras, tá, beleza. Tanto é que eu fui renovar minha carta no final de 2022. Eu fui renovar minha carta de todas aquelas letras que aparecem no painel, eu acertei todas. Todas, acertei todas. Beleza. Aquela letra que você tem que colocar o olho, né, para olhar, todas, acertei tudo. Eu gabaritei em tudo, no painel, enfim. E aí, quando lá em 2020, fevereiro de 2020, o médico, ele falou pra mim que eu tenho 0,25 nesse olho e 0 nesse olho. Tanto de miopia, astigmatismo, enfim, é 0,25 de miopia e 0 nesse olho. Olho direito, olho esquerdo. Beleza? Tá bom. Então, tome muito cuidado. Eu já vou falar até nesse vídeo. Outra vez foi quando meu sobrinho Samuel, ele tinha dente de leite. Todos os dentes do meu sobrinho Samuel eram de leite. A minha cunhada leva até hoje no mesmo dentista desde que eles nasceram. Desde que nasceu, que eu acho até errado. Porque eu não confio muito assim em pessoas, porque uma hora ou outra, pra mim, a pessoa vai querer falar de uma cárie, falar de alguma coisa que não existe. Precisa fazer isso aqui que não existe. Como eu parei de ir na doutora que cuidava dos meus dentes, que eu usei aparelho por 6 ou 7 anos, em um dia ela condenou 3 cáries na minha boca. Aí eu vim na dentista da minha mãe aqui na Sabará, ela foi lá e falou, condenou 3 cáries na sua boca, Renan? Ela foi lá, pegou um negocinho, raspou, ela falou, esse pontinho preto no seu dente? Ela, cadê, Renan? Cadê o pontinho preto? Ela foi lá, colocou o espelho, cadê o pontinho que é cárie? Ela foi lá, pegou, raspou outro negócio, ela, cadê o pontinho que é cárie? A dentista queria arrancar 3 cáries da sua boca. Tá aí, cadê a cárie? Eu falei, doutora, quanto que fica? Uma doutora japonesa aqui na Sabará. Doutora, quanto que fica? Ela, Renan, sua mãe já faz tratamento comigo. A sua família inteira quase faz tratamento comigo. Não vou cobrar nada, não, pode ir embora. Eu falei, não, doutora, cobra. Ela mora lá na Paulista, muita gente boa. Ela e o marido, extremamente gente boa. E ela, não, Renan, pode ir embora, eu não vou cobrar nada, não. Só começa a fazer tratamento comigo. E hoje eu faço tratamento com ela, limpeza, de tártaro, essas coisas. Sempre faço com ela. Então, tome muito cuidado. Aí, o meu sobrinho, com dente de leite, eu não sei, eu posso estar falando errado, mas na época, queriam colocar aparelho fixo em dente de leite. Cobraram, acho que 3 mil e poucos reais, perto de 4 mil reais. A minha cunhada, na época, falou, mas, doutor, dente de leite, aparelho? Não, precisa, que não sei o que, então pode, então tudo bem. O doutor pode estar certo, pode até ser verdade do doutor. Mas eu, por exemplo, eu acho um pouco, Renan, acho um pouco esquisito uma pessoa querer condenar, colocar um aparelho em dente de leite que vai cair. Então não vai ser um dente fixo. Ele vai cair, ele vai crescer e vai cair. Então ela levou esse dentista. Hoje, no Instagram dele, ele trata funkeiros, artistas. 3 ou 4 paniquetes vão até hoje nesse dentista.
E a minha cunhada, hoje os meus sobrinhos, você tem ideia, os meus sobrinhos têm 23 anos, o Samuel, né, que é gêmeo do Rafael. Levou ele era bebê. Era tipo criança, muito criancinha, pô. Eu nem lembro quantos anos ele tinha, sei lá, 6, 7 anos. Talvez até, sei lá, a idade, eu não lembro muito bem. Mas eles tinham todos os dentes de leite. E levou nesse dentista. Ele falou que tinha que colocar aparelho na boca do meu sobrinho Rafael. Então, rapaziada, tome muito cuidado. Muito. Quando o doutor, precisa usar óculos. Eu já vi matérias, lógico, aquelas matérias que são muito boicotadas pelo Google, sabe? Que é muito difícil de achar no Google, que você tem que pesquisar lá nas profundezas do Google para você achar. Porque qualquer notícia que fale da medicina, lógico que é boicotado do Google. O Google vai arrancar, o Google vai ocultar, enfim. Então, tome muito cuidado, porque você vai usando óculos, aí você para de forçar seu olho. Eu li isso na matéria, não sei se é verdade, quero deixar claro aqui que eu não sei se é verdade, tá bom? Pesquise, confie no seu médico, confie na ciência do seu médico, não confie em mim. Então só estou repassando que eu li que você usa óculos, o seu olho vai ficando preguiçoso. Então se você estava com meio grau, aí começou a usar óculos, aí o olho vai ficando preguiçoso, daqui a pouco meio grau, 1. Aí daqui a pouco de 1 vai para 1,5, daqui a pouco você está com 7 graus, porque cada vez mais você não força seu olho. Você não exige do seu olho. Então, tome muito cuidado quando você for cair em supostas armadilhas de médicos que supostamente são pilantras. Tá bom? Então, não vou nem falar pilantra. Eu vou falar que um médico sem conhecimento, um médico ignorante, um médico inocente, tá bom? Vamos levar para o lado da ignorância, vamos levar para o lado da inocência, tá bom? Que eu não gosto muito, eu gosto mais do mau caratismo ali. Eu gosto mais de interpretar como mau caratismo, mas nesse caso vamos levar para o lado da inocência, vamos levar para o lado da ignorância, tá bom? Então, antes de levar o seu filho e sair confiando em tudo que médico fala, só para vocês terem uma ideia, os meus sobrinhos, a minha cunhada levava os meus sobrinhos num médico famoso também, sempre foi em bairro nobre, sempre levou em bairro nobre, Moema, Morumbi, Indianópolis, Ibirapuera, sempre levou os meus sobrinhos em médicos lá. Graças a Deus ela sempre trabalhou muito, sempre teve uma condição boa de dar essa vida para eles, de dar essa oportunidade de ir em médicos, sei lá, conceituados, não estou falando bom, conceituados. E já teve médico falando para minha cunhada, não deixe os seus filhos dormirem muito, senão eles vão crescer bobo. Quando você vê que eles estão dormindo muito, acorda. Faça seus filhos dormir pouco. E a minha cunhada, sempre, hoje eu falo porque depois que a minha sobrinha Ana Carolina ficou na UTI entre a vida e a morte, ela tinha 13 anos, hoje ela tem 22, ela ficou praticamente entre a vida e a morte, mudou muito dentro da casa do meu irmão. Assim, de confiar em médico. A confiança de médico que o meu irmão e minha cunhada tinham em médico caiu no mínimo 95%. Caiu, não interessa o médico, pode ser o melhor médico do Brasil. A confiança dos dois caiu, e tanto é que a minha sobrinha Ana Carolina está fazendo medicina. E ela falou, tio, eu não sei se eu vou querer ficar no Brasil, porque trabalhar no Brasil como médico, se você não for atender pessoas, assim, sabe aqueles médicos de família tradicional, aqueles médicos que atendem poucas famílias, para você realmente dar uma atenção, não atender por questão de número. Um médico que atende 500 pessoas no dia, que ela nem olha na sua cara, ele fala, bom dia. Doutor, tô doente. Tchau. Próximo. Ele nem ouve o que você está sentindo, o que você tem para falar. Então, graças a Deus, eu torço para que a Ana Carolina tenha condições financeiras de bancar essa estrutura que ela quer trabalhar, esse modelo que ela quer trabalhar. Porque você tem que ter bala na agulha. Você tem que ter bala na agulha. Se você não tiver as costas quentes e bala na agulha, você tem que sujeitar o sistema. Todo mundo, não interessa, mecânico, enfermeiro, pedreiro. Se você não tiver as costas quentes e nem bala na agulha, você tem que se sujeitar. Você tem que se sujeitar a procedimentos de marcas grandes, a procedimentos do Inmetro, a procedimentos da BNT. Então você tem que se sujeitar.
Mesmo que você desconfie, tenha provas que aquele procedimento muitas vezes não é o mais seguro, é o mais correto, enfim. Então, cuidado antes de levar o seu filho. Aí a minha sobrinha ficou muito mal na UTI. Muito. O meu irmão e a minha cunhada gastaram mais de 20 mil reais em consultas de médico. Todos os médicos deram diagnóstico errado para minha sobrinha. Todos. Eu já contei essa história aqui. E eu não canso, eu jamais, até o último dia da minha vida, eu não vou cansar de falar isso. Mas os dois gastaram mais de 20 mil reais em diagnóstico médico para minha sobrinha ser diagnosticada erradamente. O meu irmão chegou no condomínio dele, ele mandou mensagem no grupo dos amigos, chorando. Meu irmão pedindo, pelo amor de Deus, salve a minha filha. Aí meu irmão, gente, a minha filha está morrendo, pelo amor de Deus, salve a minha filha. Aí, teve um amigo do meu irmão, que é médico, ele falou, Vanderlei, o que a sua filha está sentindo? Aí ele contou tudo pro cara, o cara pegou o carro, foi até o apartamento do meu irmão, que ele mora na mesma torre, eu acho, no mesmo condomínio. Ele pegou o carro, ele falou, vamos junto, que eu vou levar num hospital, que a sua filha vai ser diagnosticada corretamente. E aí, o meu irmão saiu, levou minha sobrinha no hospital, que esse doutor lá do condomínio dele conhecia, levou esse doutor lá que mora no condomínio do meu irmão, ele é muito conhecido no setor dele, não tem nada a ver, a especialidade dele não tem nada a ver com pediatria, não tinha nada a ver com criança, só que ele conhece muita gente. Então, aí ele ficou junto com esses médicos nesse hospital, não vou falar o nome do hospital, mas não é um hospital em classe nível A de São Paulo, não é um Einstein, não é um Sírio-Libanês, não é um Vila Nova Star, onde a minha sobrinha Juliana trabalha, não tem nada a ver. Não é um hospital 5 estrelas. Ele levou nesse hospital, ficou ele, mais 9 médicos, se juntaram para poder fazer o diagnóstico da minha sobrinha e descobrir o que a minha sobrinha tinha. Depois desse dia, o meu irmão e a minha cunhada, eles transformaram da água para o vinho, da água para o óleo, da água para o petróleo. Mudaram da água para o petróleo. Hoje, a minha cunhada aceita quando a minha mãe faz chá, tipo, a minha mãe pega lá um mel com alho, mistura com planta de não sei o que lá, de laranjeira, aí é dente de alho com meia cebola, que não sei o que toma. É um chá que vai 500 coisas. Vai tomate, vai orégano, vai gengibre, vai limão, vai abacaxi, vai alho, vai o azeite, vai tudo. É uma mistureba da porra. É mais mistureba do que quando o Léo Stronda fazia aqueles negócios no liquidificador. Que ele misturava carne com farinha. Nossa, misturava, é muito mais doido do que o Léo Stronda fazia lá era Cozinha de Monstro que ele fazia, eu não lembro o nome, no YouTube. Era muito engraçado. Então, hoje, quando os meus sobrinhos começam a passar mal, a minha cunhada já aceita. A minha cunhada demorou anos para aceitar. A minha mãe sempre falava, Cris, fala pro Samuel, pro Rafael tomar um chá. Não, dona Marília. Eu vou levar os meninos no médico, Hoje não. Hoje os meus sobrinhos começaram a passar mal, toma um negocinho caseiro, faz isso, faz aquilo. Só que eu tenho que deixar claro, a minha família é assim. Então eu não quero ter hate de médico aqui. Então o que eu tenho para falar? Seu filho ficou doente, passem no mínimo em 500 médicos. No mínimo, 500 médicos. Chutando baixo, tá? 500 médicos. Então confie na ciência, tá? Vá atrás de médico, passem todos os médicos disponíveis no plano de saúde, pague todos os médicos particulares que existem no estado onde você mora. Então, não quero ser contra a ciência, tá bom? Então, assim, venda sua casa para pagar tratamento e consulta de médico, tá bom? Mas a minha família, depois que passou por essas situações, a gente mudou muito. A gente parte mais pro chá,
A gente parte mais para isso, para quê? Por quê? Porque nós, eu vou falar nós aqui dentro da minha casa, não temos condições financeiras de ficar arcando com uma gripe. Outro dia, o meu primo Matheus, que tem o filhinho dele de Vicente, né? Acabou de fazer 2 anos no mês passado, em outubro. Quer dizer, esse mês, né? Foi no dia 8 que ele fez 2 anos. O meu primo Matheus falou, Renan, o Vicente ficou doente, eu gastei R$2.400 na farmácia. 2.400 com o médico, com o remédio que o médico indicou. Ele levou no hospital, o doutor, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Então, assim, acredite na ciência, confie na ciência, mas esteja preparado para vender seu carro, sua moto, sua casa, sua vida, sua alma e seu espírito, sua esposa, sua mãe, seu computador, sua empresa, para pagar remédio que médico indica. Tá bom? Então, assim, confie na ciência, mas esteja preparado para vender tudo o que você tem, tudo para poder bancar remédio que médico passa. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.